Pioneiro, eu lá atrás, antes de gravar. Pastor Emanuel, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Meu nome é Sivaldo Freitas, certo? Para quem não me conhece, estou aqui ao meu lado o pastor Emanuel, na época era presbítero da Assembleia de Deus, na gestão do Ailton José Alves. E nesta época eu congregava na Vila da Base. Se formos falarmos de crimes, um deles na época que me comoveu muito e literalmente nos trouxe uma visão diferente a nível de ministério, de obreiros, de pastores, foi, além de algumas coisas que o pastor presidente Ailton ele fez, mas um dos crimes que na época me aconteceu, além da sua eleição que foi fraudulenta, foi um fato com o pastor Samuel Oliveira, na Vila da Base, que para mim isso aí marcou. Inclusive eu falei com algumas pessoas da família essa semana, eu estava dando o resultado, que o pastor Samuel Oliveira, esse que foi empossado agora como o novo vice-presidente, que já foi presidente, mas por arrumadinho, não por vontade divina, ele tirou o caixão de um amigo meu da Vila da Base, porque no outro dia ia ter círculo de oração, pastor Emanuel. Isso foi uma quarta-feira, a família ficou desmoralizada na Vila da Base. O Samuel Oliveira não tinha o patrimônio que ele tem hoje, na época ele tinha um Palio preto, e a placa agora não me recordo, mas a placa do carro dele está nos autos do Ministério Público, porque na época nós denunciamos, juntamente com o pastor Emanuel, que está aqui do meu lado. A família, para resumir isso rápido, uma das filhas dele, senhores, na frente do pastor Samuel, chorando, o caixão ali dentro da igreja da Vila da Base, o pastor Samuel presente, ela perguntou ao pastor Samuel, quanto é que o senhor quer de oferta para o caixão do meu pai ser velado aí na igreja? E por incrível que pareça, o caixão do irmão Amaro foi tirado, colocado dentro do carro dele, do pastor Samuel Palio, e ele levou o caixão desse cidadão para a casa do irmão para ser velado lá. E esse caixão, na época, quase que cai do carro na subida da ladeira da Vila da Base, que da Vila da Base para frente da padaria Cristo Rei tem uma ladeira. E esse caixão, ele quase cai no meio da rua. Foi o maior comentário na época. Inclusive, a notícia se espalhou pelo bairro e o pastor Samuel foi jurado de morte na época. Esse presidente aí que está aí ao lado de Ailton José Alves, o vice-presidente, ele foi jurado na época e foi tirado do Imbúria com muita pressa, porque ele mexeu com alguém que era respeitado na comunidade, o irmão Amaro, e diga-se de passagem, membro da Assembleia de Deus, da Vila da Base, um grande tocador, músico profissional, tocava cavaquinho com o conjunto musical na época, e eles não tiveram o menor respeito com esses irmãos. Então, até hoje, tudo que Samuel Oliveira fez, um detalhe, amando de Ailton José Alves. O Samuel Oliveira sempre foi um pau mandado de Ailton José Alves. Eu nunca tive receio de falar isso. Está aqui ao meu lado o meu pastor, que eu tenho o maior respeito por ele, o pastor Emanuel, que literalmente tudo que a gente fez na época, a nível de eleição, que foi fraudulento, que o presbítero Emanuel participou, ele pode falar assim, para fechar esse depoimento. O que na época o obreiro Sivaldo falou, eu sou testemunha, que houve uma questão de vilipêndio de cadáver, que é um crime. E na época o pastor Djalma vinha tomando notícias, na época o evangelista Zeca tomava conta também daquela região, e foi quando o pastor Samuel foi delegado pelo pastor Ailton José Alves para fazer esses tipos de absurdo. Porque numa reunião do presbitério, e eu sempre peço até, com todo respeito ao pastor Djalma, que ele participou dessas primeiras reuniões, ele disse, essas foram as palavras de Ailton José Alves, abre aspas, irmãos, deixar de ter um círculo de oração para acolher um defunto dentro da igreja, essas foram as palavras, e quem estava na época, os presbíteros Gilvan José e muitos outros, Isaías Fortunato, o pastor Djalma, ele disse, jamais devemos deixar que um defunto atrapalhe um culto de círculo de oração. Que, na verdade, o interesse do pastor Ailton José Alves, irmãos, como Sivaldo disse, não era um círculo de oração.
mas eram as ofertas que eram levantadas. Por isso que a filha desse irmão pediu a ele: pastor Samuel Oliveira, esse que agora está na vice-presidência, o senhor quer quanto para que o corpo do meu pai permaneça? Quer dizer, eles mexeram, eles não respeitaram a história, a vida daquela família e aquele homem que ali prestou um grande serviço. Quer dizer, a história da Assembleia de Deus, e nós queremos, irmãos, dar um basta nisso. Que o promotor de justiça, numa audiência, até perguntou: esse grupo político quer derrubar o pastor José Alves? Jamais. Quando o doutor Luiz Miguel ali estava falando, nos defendendo, dizendo apenas que nós queríamos uma mudança na direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e jamais derrubar o vice-presidente ou o presidente Ailton José Alves. Então, esse testemunho e muitos outros nos choca. Tirar um corpo que está sendo velado dentro da igreja, que historicamente isso sempre aconteceu na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e como a Igreja Assembleia de Deus sempre foi uma igreja, graças a Deus, rica, então ele passou agora a desrespeitar o choro dos irmãos, quando a Bíblia diz que devemos chorar com aqueles que choram. Então esse testemunho que o obreiro Sivaldo fala é verdade, e eu também estava lá e morando naquela região, que eu morava também ali na região do Ibura, tomava conta de uma congregação do Dendê Ibura. Muito bem.